versículo 26 adiante. Vamos ler a palavra do Senhor para nós entendermos qual o título da mensagem para pregar para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Nos diz a palavra do Senhor em Números capítulo 13 e o versículo 26 em diante. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pan, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: vamos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto. Diga assim: manda leite e mel. Manda leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também alivios, os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu me sinto privilegiado por Deus de estar na casa do Senhor. Me sinto cada dia mais feliz por servir o Deus verdadeiro e fiel. Eu me sinto cada dia mais alegre na presença de Deus, porque a partir do dia que nós aceitamos Cristo como Salvador e dono da nossa vida, eu me sinto cada dia mais vontade de viver, fazer a obra de Deus e de glorificar o nome do Senhor. Talvez você está se perguntando nessa noite, se você soubesse, irmão Elias, o vale que eu estou passando, a provação que eu estou passando, o deserto que eu estou passando, talvez você aí dando sentido, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus me trouxe aqui para te dizer que esse deserto vai passar e que esse vale vai passar. A palavra de Deus nos traz a memória lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, que quando ali Satanás engana Adão e Eva, os primeiros seres humanos da face da terra, ali quando eles saíram da presença de Deus, a Bíblia nos conta a história de Deus desce ali para falar com eles, e ali encontra eles numa situação oposta a qual Deus tinha criado eles, a qual Deus tinha colocado eles ali, e de repente Deus olha para Satanás dizendo para ele assim, que ele levantaria, que ele da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça dele um dia. Eu quero aí que começou a brotar o Deus da minha e da tua vida. Aqui nesse capítulo 3 de Gênesis começa a brotar a promessa infalível de Deus para a minha e para a tua vida. Por que promessa infalível? Porque a promessa que Deus faz não é promessa de político, não é promessa de homem, não é promessa de ser humano que é falha, mas Deus faz a promessa infalível e Deus cumpre a sua promessa. O tempo foi passando, os anos se passaram, e ali o povo de Israel foi cativo, ficou muitos anos preso na terra do Egito, como escravos daquele povo, pagando um preço alto a Deus. Mas chegou o momento certo que Deus levanta um homem na Bíblia Sagrada, um homem chamado Moisés, e chama Moisés e diz para Moisés: olha Moisés, você vai até o Egito, porque lá no Egito eu tenho um povo ao qual eu tenho uma promessa para a vida deles, uma promessa a qual eu vou fazer para a vida deles, que chama-se terra prometida, é uma terra que emana leite e mel. Para nós entendermos a palavra leite e mel, quer dizer terra que tudo que nós plantar, tudo que você semear nela, ela dá fruto com abundância, ela dá frutos grandes, ela dá frutos maravilhosos. É uma terra linda, é uma terra abençoada por Deus. E Deus, no capítulo 6, a partir do versículo 6 de Êxodo, Deus faz uma promessa, e Deus fala para Moisés assim, dizendo: portanto, disse aos
aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido ou com juízos grandes. Deus faz uma promessa para o povo, Deus fez uma promessa para a minha e para a tua vida. Deus faz uma promessa dizendo que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus faz uma promessa quando ele é crucificado, ele diz assim: ó Deus, tudo está consumado, tudo está feito, tudo está terminado. De hoje em diante, o povo é vencedor, o povo é vencedor. E quando ele desce e toma a chave da morte do inferno da mão de Satanás, ali se cumpre a profecia, ali se cumpre a promessa de Deus, que Deus faz lá no capítulo 3 de Gênesis, dizendo para Satanás que ele ia levantar alguém nascido de mulher, uma semente de mulher, a qual Satanás feriria seu calcanhar e ele esmagaria sua cabeça. A qual o primeiro calcanhar que Deus estava dizendo é que Satanás ia de todas as formas tentar derrubar Jesus, tirar o foco de Jesus da promessa de Deus na minha e na tua vida. Mas a Deus agora cumpre a promessa